Você está com Miguel Formiga, no programa Talentando. Muito bom dia, querido ouvinte do programa Talentando. Eu sempre muito feliz, Miguel Formiga, com a sua audiência, porque para mim é como se você estivesse aqui, à minha frente, para aquele bate-papo gostoso com um amigo que nos escuta, que olha em nossos olhos, que valoriza o momento da nossa conversa. Toda oportunidade de encontrar um amigo é muito valiosa. Me lembro quando meu pai, Euríclides Formiga, após partido para a espiritualidade, um dia encontramos minha mãe com um ar de tristeza na sala, pensativa. Claro, isso era comum naquela fase, logo após o desencarne dele. E perguntei: mãe, você está bem? O que acontece? O que você está sentindo? Ela falou: eu estou muito triste. E eu entrei naquele assunto. Claro, mãe, mas a gente sabe, ele está bem. Ela disse: não é questão de alguma dúvida quanto a ele estar bem ou não. Eu sei que está bem, e era o momento. Eu estou triste por uma atitude minha durante a nossa vida. Eu disse: qual foi? Ela falou assim que muitas vezes em que ele pedia para visitar um amigo num domingo à tarde, numa situação em que poderiam ir, ela dizia: eu estou cansada, trabalhei muito a semana inteira, vamos ficar em casa. E ele, respeitando, ficava. E ela disse: eu estou triste porque durante muitos anos, em muitas situações, ele pediu para visitar um amigo e eu demonstrei cansaço ou alguma coisa me impedia. E simplesmente eu inviabilizei muitos momentos de ele estar com as pessoas que ele amava, com os amigos que valorizariam demais a presença dele no domingo à tarde em suas casas. E eu estou triste por isso. Me sinto muito abalada por ter sido instrumento de empecilho naqueles momentos. E aí, obviamente, oramos, fizemos nossa prece e pedindo que aquela tristeza fosse atenuada, que ela pudesse fazer diferente, que ela sim dedicasse os seus momentos livres num domingo à tarde para visitar os mesmos ou outros amigos que esperariam a nossa presença, um bate-papo. Isso porque nós devemos valorizar muito, mas muito, as oportunidades de encontro na Terra. Somos passantes, como disse Teilhard de Chardin, somos seres espirituais com uma vivência terrena, não somos seres terrenos com uma vivência espiritual. Portanto, cada momento que podemos dedicar às pessoas que amamos, esse momento vai fazer muita diferença na vida das pessoas e na nossa vida, porque sabemos também que a espiritualidade aproveita essas oportunidades para intuir-nos e aos nossos amigos daquilo que precisamos escutar de alguma maneira. De alguma fonte, de algum coração, vem a palavra de orientação, inspirada, sem que saibamos que somos o instrumento daquela informação. Portanto, valorizaríamos muito mais se tivéssemos essa consciência em todas as oportunidades. Quero aqui hoje, iniciando o nosso Talentando, ler uma mensagem que acredito seja muito própria para esse dia, porque não caiu na minha mão por acaso também. Abri um livro antigo e encontro esse papel, uma psicografia de Euríclides Formiga, realizada por ele, de Frei Martinho, um frei que viveu na Paraíba, de origem alemã, e que realizou um trabalho maravilhoso, e em espírito foi aquele que cooperou tanto durante anos para que Euríclides Formiga voltasse os olhos para a doutrina espírita e cumprisse o seu trabalho ao lado de Francisco Cândido Xavier, como psicógrafo no Centro Espírita Perseverança em São Paulo, onde estamos até hoje,
e deixasse a sua mensagem para todos nós, meu pai Euríclides Formiga, como um servidor que se transformou, ou seja, o seu livro chamado Euríclides Formiga, de poeta a médium, mostra a sua trajetória, a sua vida, uma biografia romanceada muito interessante, porque ali não escondemos as suas características, a sua resistência. Por isso o livro se chama Uma Experiência de Resistência e Transformação. Ele resistiu muito até compreender que a doutrina espírita o chamava para um trabalho muito sério. Em momento oportuno, na trajetória de Formiga, Chico Xavier, com aquela humildade, com aquele amor que transcende, ele abraçou Formiga dizendo: pegue a caneta e console, meu filho. E assim começou o trabalho na psicografia ao lado de Chico durante 10 anos. Fomos agraciados por essa presença em nossa vida, por termos ao lado Francisco Cândido Xavier, o apóstolo do amor, com a experiência mediúnica que tinha, orientando a Euríclides Formiga para que fosse o instrumento de forma devida, de uma forma clara, que ele pudesse servir a espiritualidade com toda a dedicação. E assim o fez. E esta mensagem de Frei Martinho diz assim: abençoa a vida e tudo quanto ela te oferece, a enriquecer-te na dor e na alegria, pois não há dádiva que melhor convenha ao espírito em sua interminável trajetória em busca da perfeição. Reflete sobre a aplicação mais cuidadosa do tempo de que dispões, a fim de que seja mínimo o desperdício e te alegres na satisfação do esforço bem dirigido. Cada minuto pode constituir valioso ensejo de renovação. Quantos corações retornam sob o aguilhão do arrependimento, pelo mau emprego do tesouro da vida, confiado pela misericórdia divina, com finalidades sagradas, e conspurcado nas sombras dos vícios, da preguiça e do descaso, redundando em compromissos dolorosos no campo dos débitos de natureza grave e retardamento lamentável de programações edificantes. Deus confere à vida na terra a afeição de matrícula em instituto de educação e aprimoramento, em benefício de todos nós, filhos amados, de quem aguarda a resposta da gratidão e do reconhecimento na aplicação correta das oportunidades ao nosso alcance. Depois de milênios, na época propícia, enviou-nos o Mestre Divino, que nos legou o código de luz da palavra celeste, a apontar-nos os caminhos da salvação. Mas Jesus não é só o Evangelho, é o exemplo. Sua curta existência na Terra dividiu a história da humanidade e do planeta. Cada instante de sua vida representa uma página iluminada de amor e obediência à vontade de Deus, na edificação do ideal do espírito livre das garras do mal, a projetar-se para as claridades eternas do bem nos horizontes superiores. Esforça-te, assim, para que a tua vida seja, na medida do que te é dado realizar, a imitação do excelso modelo. Basta que dignifiques os momentos de que dispões na terra, na tarefa da renovação interior constante e no serviço evangélico por um mundo melhor, à luz do amor e da fraternidade com Jesus. Frei Martinho, mensagem psicografada por Euríclides Formiga em reunião realizada no dia 4 de outubro de 1981. Pois bem, mais de 36 anos, aliás, 37 anos, essa mensagem tem uma valia imensa
para as nossas vidas, se prestarmos atenção no que chama a atenção Frei Martinho, para que abençoemos a vida que a espiritualidade nos oferece, na dor e na alegria, diz ele logo no início, porque é dádiva ao espírito nessa interminável trajetória em busca da perfeição. Depois ele pede que nós reflitamos sobre a aplicação mais cuidadosa do tempo de que dispomos, a fim de que seja mínimo o desperdício, e nos alegremos na satisfação do esforço bem dirigido. Todos sentimos isto quando temos êxito numa tarefa, quando conseguimos atingir um objetivo, quando realmente percebemos que o tempo foi bem empregado. E o contrário também acontece, quando sentimos um dia perdido, um dia desprezado, sentimos o desperdício do tempo. E ele ainda complementa: cada minuto pode constituir valioso ensejo de renovação. Como nós podemos recomeçar a cada dia se não for pensando que devemos mudar? Porque todos sabemos, impreterivelmente, que temos algo a transformar, que temos algumas atitudes a mudar, que temos de mudar comportamento. E mudar comportamento demanda mudar atitudes. Não se muda comportamento sem se pensar em mudar primeiramente atitudes, porque o comportamento é o conjunto de atitudes. Então, se nós pensarmos, como diz Frei Martinho, que cada minuto pode constituir ensejo de renovação, nós podemos fazer uma lista, numa manhã de sábado, daquelas intenções de mudança, de atitudes que são necessárias, sejam mudadas, sejam transformadas, pequenas atitudes para começarmos mais facilmente, para que consigamos efetivamente empregar a mudança. Então pense nisso, faça uma lista daquilo que você tem certeza que precisa mudar, porque foi advertido por um chefe no trabalho, por um gerente, ou pelos pais, ou pelo tio, ou por alguém que tem a autoridade de pedir que você mude, e muitas vezes você não mudou, sabendo que aquela atitude pode ser prejudicial a você e aos outros. Muito bem, e ele continua dizendo: quantos corações retornam sob o aguilhão do arrependimento? Posso dizer a você, querido ouvinte do programa Talentando da Rede Boa Nova de Rádio, que incontáveis vezes sentimos um espírito profundamente arrependido na hora da psicografia, com relação ao tempo perdido, com relação ao arrependimento profundo de tudo que deveria ter feito e não fez e que estava ao seu alcance. Porque concordo que há situações em que as coisas parecem longe demais, difíceis de serem realizadas por nós. Parece que dependemos de outras pessoas. No fundo, não, porque devemos fazer a nossa parte. Mas há também situações que estão muito próximas da mudança, se nós efetivamente queremos transformar o contexto. Nós somos capazes de contaminar o ambiente para o mal, contaminar para o descaso, para o desânimo, e somos capazes também de incentivar à nossa volta pessoas para que compreendam as suas dificuldades como desafios. Somos capazes de influenciar pessoas para olharem o dia com mais alegria. Somos capazes de influenciar o nosso filho para que respeite suas limitações, porém enfrente-as com alegria, com determinação. Somos capazes de motivar muita gente. No entanto, preferimos às vezes contar uma notícia ruim para contaminar a todos com o desânimo, como que estimulando as pessoas a não fazerem mais nada, a largarem de mão os esforços tão necessários. Então esses somos nós. Por isso retornamos à espiritualidade, como diz Frei Martinho, com tanto arrependimento pelo mau emprego do tesouro da vida, confiado pela misericórdia divina, diz ele, com finalidades sagradas, e no fundo somos conspurcados por nós mesmos, na sombra dos vícios, da preguiça e do descaso, redundando isto, complementa,
em compromissos dolorosos no campo dos débitos de natureza grave e retardamento lamentável de programações edificantes. Quer dizer, somos nós mesmos os responsáveis por retardar programações edificantes. Aí devemos ter a consciência de que muito tarde, em outra existência, é que deveremos pensar na programação de outra. Quando retornarmos à espiritualidade arrependidos, é que vamos dali para frente pensar o que deveríamos ter feito e não fizemos. E vamos programar para uma próxima existência, obviamente, com muito mais dificuldades. Porque não há, no campo do desenvolvimento do espírito, a intenção de facilidades. Não há, pela espiritualidade, simplesmente, ou seja, quando digo pela espiritualidade, por nós mesmos, pela nossa consciência, pela consciência que se amplia na espiritualidade, não há o interesse em atalhos, como fazemos aqui na vida. Queremos sempre um atalho, a coisa mais fácil, o caminho menor, o caminho mais fácil, e não é por aí. Não é procurando caminhos mais fáceis, atalhos que são ilusórios, que resolveremos o nosso desenvolvimento, que aprenderemos mais. Não é por atalhos que ampliaremos a nossa consciência. Não é por atalhos na vida que conquistaremos o que queremos. Mas é criando anticorpos, exatamente enfrentando a tempestade que o timoneiro se torna um grande capitão de um navio, através das maiores dificuldades que o espírito reflete, acumula experiência, bagagem para as próximas tempestades. E assim vamos, valorizando a cada oportunidade. E complementa Frei Martinho ainda que Deus confere à vida na terra a afeição de matrícula em Instituto de Educação e Aprimoramento. Quantas vezes já ouvimos isso? Em benefício de nós mesmos, diz ele, filhos amados de quem aguarda a resposta da gratidão e do reconhecimento na aplicação correta das oportunidades ao nosso alcance. Olha só como a espiritualidade demonstra que a divindade aguarda de nós alguma mudança, aguarda que sejamos gratos, que reconheçamos que precisamos aplicar corretamente os ensinamentos. E aí vem ele dizendo, Frei Martinho ainda, depois de milênios, na época propícia, enviou-nos o Mestre Divino, que nos legou o código de luz da palavra celeste, a apontar-nos os caminhos da salvação. Quer dizer, Jesus trouxe em sua existência de mais de 30 anos, dos quais em apenas 3 ele foi efetivamente o mestre que trabalhou para deixar o seu legado. Em 3 anos ele foi conhecido e dividiu a história, como diz Frei Martinho aqui, a história da humanidade e do planeta. E complementa ainda o frade, cada instante de sua vida, da nossa vida, representa uma página iluminada de amor e obediência à vontade de Deus, na edificação do ideal do espírito livre das garras do mal, a projetar-se para as claridades eternas do bem nos horizontes superiores. Se nós não tivermos essa consciência de que cada dia é uma página iluminada, não escreveremos nessa página. Passamos um dia dormindo no sofá, um dia sem acrescentar informação alguma ao nosso espírito, um dia sem decorar uma frase, um dia sem refletir sobre um pensamento sequer, um dia sem uma leitura edificante, sem ajudar alguém, um dia sem tocar um violão, um dia sem aprimorar um talento. Quando nos entregamos a essa preguiça absolutamente nociva, perdemos essa grande oportunidade que diz Frei Martinho, dos minutos edificantes. E aí ele nos pede, esforça-te assim, para que a tua vida seja, na medida do que te é dado realizar. Veja só, ele não pede para que realizemos o absurdo que nós não conseguiremos. Ele pede, esforça-te assim para que a tua vida seja, na medida do que te é dado realizar, a imitação do excelso modelo.
Basta que dignifiques os momentos de que dispões na terra. Basta que saibamos compreender que são dignificantes, que nós os tornamos mais dignificantes, para que tenhamos no coração a cada dia o excelso modelo que é Jesus. É preciso manter em mente o aprendizado, é preciso que reflitamos. Então nessa frase diz assim: basta que dignifiques os momentos de que dispões na terra, na tarefa de renovação interior constante. Porque renovação não começa e acaba agora. Melhoria constante, na teoria da qualidade, tão estudada pelas empresas, nós falamos em melhoria constante, melhoria contínua. Não há interromper, não há fim para melhorias. Então ele diz, na tarefa de renovação interior constante e no serviço evangélico por um mundo melhor, à luz do amor e da fraternidade com Jesus. No serviço evangélico por um mundo melhor significa aplicarmos o conceito do Evangelho, aquilo que trazemos. E se você acha que não conhece o Evangelho, já ouviu falar no amor, no perdão, na caridade, na bondade, no respeito humano. São 5, 6 grandes valores aí que Jesus demonstrou em todas as suas atitudes, que basta comecemos por eles para que nós nos transformemos em instrumentos muito mais efetivos e hábeis no trabalho que assumimos na espiritualidade. Porque quando respeitamos o limite nosso e do próximo, falamos em respeito, já consideramos o próximo muito mais. Quando falamos em amor, esse sentimento transcende esse amor material que nós temos aqui, amor da matéria. Quando falamos em perdão, lembramos Jesus na cruz, dizendo ao Pai, rogando a Deus que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Ou seja, não há desculpa, querido ouvinte do programa Talentando, para não sermos melhores a cada dia se refletirmos profundamente no pouco que conhecemos sobre o Evangelho de Jesus. Esse programa tem a intenção do coaching de nós mesmos, de aprendermos como o coach, o profissional que sabe habilmente perguntar para ser o parteiro da luz, aprendemos a perguntar a nós mesmos para o encontro da resposta que está aqui, interiormente. As respostas para as nossas dúvidas não estão fora das pessoas. Os livros, as informações são diretrizes para a nossa reflexão, porém é preciso que nós mergulhemos no interior de nós mesmos a fim de encontrarmos ali as respostas para o nosso navegar, para o nosso destino. Muito obrigado pela sua audiência e que você tenha uma semana de luz, uma semana maravilhosa, uma semana de respostas interiores e de grandes desafios. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos guiem seus passos, hoje e sempre. É o desejo de Miguel Formiga. Um forte abraço e até o próximo Talentando. Um convite para desenvolver seus talentos. Você ouviu o programa Talentando.